Te apresento então uma nova força que a gente vai chamar de atrito. E aí você vai observar no meu título que eu chamei o título de forças de atrito. Então você falou assim, então tem mais de uma, né? Então, eu forcei um pouco a barra, mas é porque a gente define o atrito para duas situações distintas, né? Então, o atrito numa situação X, ele ganha um nome, e para uma situação Y, ele ganha outro nome, tá? Primeira definição, né? A gente tem que... É sempre bom eu te contar a origem da força. Então, eu te contei que a força peso, ela tem origem da atração gravitacional entre massas, né? Então, a Terra atrai um corpo, assim como o corpo atrai a Terra. Então, daí brota a força peso. Eu te contei da força normal, de onde é que brota a força normal. A força normal brota da repulsão elétrica entre superfícies, né? Eu te falei que todo mundo tem... como é que eu te falo? Elétrons na nossa camada mais externa, e aí a gente acaba repelindo, a superfície se repele. E aí, eu te contei da tensão, e a tensão vem... a tensão é uma força que a gente usa, que é aplicada no corpo através de um fio, então ela necessariamente não tem... A origem dela não está estabelecida de onde ou porquê, mas muito mais pelo qual é o meio que essa força está sendo aplicada, né? A tração ou a tensão são forças aplicadas através de fios. O atrito tem sua origem na irregularidade da superfície. Então não existe nada liso, gente, nem cabelo. Se colocar o cabelo no microscópio lá, o bicho tem escama. Então o que acontece? Quando você faz um exercício que ele fala que a superfície é lisa, considere a superfície lisa ou perfeitamente lisa ou do jeito que ele quiser, é literalmente uma idealização. Você tem que considerar. Mas existe essa superfície? Não, ela não existe, tá? Toda superfície ela possui irregularidades. Você pode até não percebê-las utilizando só o seu olho como instrumento, mas se você colocar instrumentos mais poderosos, você consegue perceber que há uma grande irregularidade em todas as superfícies. Alguma mais, algumas menos, mas que existe, existe. Quanto menos irregularidade, mais liso a gente chama o objeto, né, a superfície. Mas não tem jeito, independente do que ela for, ela ainda é irregular. E aí, quando você tenta produzir um deslizamento, né, ou um escorredamento entre duas superfícies, o que você tem é o atrito, tá? Então, o atrito, eu vou anotar isso para vocês, ele vai aparecer sempre que ocorra deslizamento ou tendência de deslizamento entre duas superfícies. Então, só a tentativa de fazer deslizar já faz aparecer o atrito. Então, isso já te dá uma intenção, já te dá uma indicação de entender que o atrito existe em situações em que há deslizamento, ou seja, em que há movimento entre as duas superfícies, e em que não há deslizamento entre as duas superfícies, tá? O atrito atua. Então, vamos lá, vamos anotar esse negócio aí. A força de atrito, ela vai ser dividida não é em duas forças, né? É em duas situações distintas. E aí ela muda de nome de acordo com a situação, tá? Então a gente vai definir a força de atrito dinâmico e a força de atrito estático. E aí o nome dinâmico e estático te ajuda a intuitivamente caminhar para a definição que eu preciso, né? Eu preciso como é que a gente fala? Trabalhar um pouquinho essa sua intuição, porque ela pode te levar num lugar que não é correto, tá? É só trabalhar um pouco a definição e vocês vão ver o porquê. Mas o dinâmico te dá a ideia de movimento e o estático te dá a ideia de repouso. E é exatamente isso, tá? E aí a gente vai definir, eu vou fazer essa definição para você lá na frente, onde? O que é a força de atrito dinâmico? É quando há velocidade, ou seja, movimento relativo entre as duas superfícies. Então, se existe uma velocidade relativa entre elas, você sabe que uma superfície está parada e a outra está se movendo, a gente vai falar que ali está atuando o atrito dinâmico. Agora, quando você olha para as duas superfícies e as superfícies não conseguem ver movimentos uma da outra, então a gente está num atrito que a gente vai chamar de estático, tá bom?
eu vou começar pelo atrito dinâmico, tá? O que a gente vai ter no atrito dinâmico? Eu comecei, antes de definir o atrito dinâmico, né? Eu te lembrei que a força de atrito também é uma força, e por ser uma força, ela é um vetor, e por ser um vetor, ela possui intensidade, direção e sentido. Lembra que intensidade pode ser chamado de módulo e pode ser chamado de valor, né? Então, sem problema nenhum. Então, tá ótimo ali, ó. Então, quando é que o atrito vai ser denominado dinâmico? O atrito é denominado dinâmico quando há movimento relativo entre as duas superfícies. Então, observa, eu desenhei uma mesa, e aí a superfície da mesa é a primeira superfície que a gente vai analisar, e eu joguei um livro sobre ela, um livro não, uma caixa, sei lá, um pacote, esse trem roxo. E aí eu consigo perceber que existe movimento relativo entre o pacote e a mesa. Então eu sei que eles não estão, eu sei que o pacote se desloca em cima da mesa. Então eu consigo perceber que há movimento e, portanto, eu posso chamar isso de que vai acontecer ali, o que a gente chama de força de atrito. Então vamos lá. Se eu pensar no bloco, quais são as forças que atuam no bloco, né? Então, faz um desenho desse desenho. Peso vertical para baixo, como há uma superfície normal para cima. E aí uma coisa que eu tenho que corrigir sempre, né? Como a gente tem... não apareceu uma situação dessa em live, mas apareceu aqui agora. Apareceu de outro jeito. Será que eu tenho que colocar a força F no bloco onde eu já desenhei peso e normal? Porque quem é a força F? É a força que a minha mão fez para lançar. Então, a resposta é não, você não tem. A força F só existe enquanto a mão interage com o bloco na situação que agora eu vou chamar de 1. Ó. Só ali existe força F, até pela definição de força. Força é uma interação entre corpos. Se a sua mão deixa de tocar a caixa, ela deixa de produzir uma força sobre ela. Então, não há mais interação se não desenha F. Então, tá ali desenhado para frente a velocidade. Mas lembra, velocidade não é força. Então, não, para frente não tem nada. Por para frente não tem nada, mas como está sobre uma superfície, então tem duas superfícies, uma escorregando pela outra, eu vou ter força de atrito. E aí eu vou começar a desenhar, eu vou desenhar a força de atrito, mas nós vamos qualificar depois esse desenho. Força de atrito. Então vamos lá. Já que a força de atrito... escolhi uma corzinha tão soft. Peraí que eu vou ver. Muito melhor essa daqui, calma lá. Então, vamos qualificar como é que a gente vai escrever o vetor força de atrito, né? Então, em geral, o A e o T é bem menorzinho, é a única força que a gente escreve no... Então, é a força de atrito dinâmica. Então, essa força, esse vetor força, a gente tem que conseguir definir para ele coisas como... Coisas como não, obrigatoriamente. Opa, olha o que eu fiz. Então, já que é o vetor, eu preciso definir para esse vetor intensidade, direção e sentido. Eu vou começar pela direção, que é a mais basicona da gente bater o olho e ver. Qual é a direção da força de atrito? Então, a direção da força de atrito é paralelo à superfície. Então, tá aqui, ó. Paralelo. Sentido. Qual é o sentido da força de atrito? O sentido é dado... Então, assim, a força de atrito atua contra o movimento ou contra a tendência do movimento, tá? Então, essas duas opções, estar em movimento ou em repouso, então, aqui, como a gente está tratando do movimento, é contrária à direção de movimento, tá? Direção não, ao sentido.
Olha como é que isso no meu desenho ficou claro, olha. Ao sentido do movimento aqui, vou trocar a cor, porque não, aqui, ó. O sentido de movimento foi dado pela velocidade. O sentido do movimento é para frente. O atrito, ou seja, horizontal para a direita, né? O atrito, então, atua horizontal para a esquerda. E falta a intensidade. A intensidade, eu já vou te contar exatamente como calculá-la, mas eu podia conversar um pouco mais sobre isso. Mas eu vou colocar a fórmula, como ela é bem importantona, eu vou trocar até a cor. Força de atrito tem fórmula. Olha que bom. Então, depois da peso, a única força que eu te apresentei até então que tem fórmula é a peso. Fórmula que dá para calcular direto, né? Então, normal e tração não tem, você tira do meio daquelas continhas. Agora, força de atrito tem como calcular. Primeira coisa que eu vou te lembrar, força de atrito tem a ver com superfície. Se ela tem a ver com superfície, então qual é a força que te lembra a superfície? Normal. Então, vamos lá? Quanto maior a normal, maior é o atrito. Vamos conversar sobre essa frase. Para normal ser grande, significa que a compressão entre as superfícies é grande. Porque a normal é uma resposta a essa compressão, né? Então, quanto mais você tenta comprimir uma superfície na outra, mais a sua normal aparece, porque mais você repele a camada negativa de uma superfície, repele a camada negativa da outra superfície. Então, quanto mais você pressiona, mais você aumenta a repulsão. Então, quer dizer que se a normal é muito grande, essas superfícies estão muito próximas uma da outra, portanto, o atrito é maior. Se a normal for diminuindo, o atrito vai diminuindo, significa que a superfície uma está descolando da outra. Então, só para a gente melhorar esse exemplo, quando é que não vai ter normal? Quando vai ter descolado uma superfície da outra, portanto, não vai ter atrito, tá? Então, tá aqui, ó. Para calcular atrito, então, nós precisamos saber quanto vale a normal. E a gente vai entrar ali com uma constante, chamada coeficiente de atrito. E aí, a gente vai ter o coeficiente de atrito dinâmico. É essa letrinha bonitona aí, ó, que é chamada de μ, tá? O que é o coeficiente de atrito dinâmico? É uma constante, então eu vou colocar aqui, ó, super importantona essa. O coeficiente de atrito dinâmico, ele é uma constante que é tabelada de acordo com um par de superfícies. Então, eu vou te mostrar o primeiro erro. Qual é o coeficiente de atrito do vidro? Não existe. Existe o coeficiente de atrito do vidro com a borracha, aí existe. Do vidro com a madeira, aí existe. O coeficiente de atrito é determinado pelo conjunto de duplas de superfícies que estão tentando escorregar uma sobre a outra. Tá? Então, o coeficiente de atrito é uma constante tabelada que ou o exercício te conta ou ele te dá a tabela para você olhar. Descobrir, não dá. A não ser que ele te dê todas as outras. Então, a gente está numa equação ali, ó. Vou colorir a nossa equação porque ela é importante. Então, tá aí, ó. Nossa força de atrito dinâmico ela tem 3 incógnitas, né? Então, o que eu tava te contando? Se você pegar um exercício que te dá quanto vale a força de atrito dinâmica, te dá a normal e te pergunta o coeficiente, ótimo. É só ali na manipulação você descobrir quanto que é o coeficiente de atrito. Mas é o máximo que você pode fazer. Você, sozinho, na sua cabeça, definir quanto isso vale, não existe. Tá? Então, ok. Força de atrito dinâmico tá aí, linda de bonita. Como você calcula, como você desenha, tá? Depois eu vou fazer aquele quadrão que eu coloco um monte de corpinhos para eu te mostrar se tem atrito ou se não tem. Então, vamos lá. Qual é a próxima possibilidade? Força de atrito estático. Então, vamos lá. Agora que eu vi que as pernas da mesa, ela tá bem torta lá do fundo, ó, coisa horrorosa. Tá bom, azar, é uma mesa. O que mais me preocupa, e por incrível que pareça, né, parece bobagem, é o atrito estático. Por quê? Porque em algumas situações a gente acha que o atrito é dinâmico, mas o atrito é estático. E aí eu vou te mostrar que situações são essas. Vamos começar. Definição de atrito estático. É quando não há deslizamento
entre duas superfícies, tá? Então, as duas superfícies, uma não desliza pela outra. Então, por exemplo, que é o que geralmente vem na sua cabeça pela intuição, um corpo que esteja parado, apoiado em cima, duas superfícies, uma apoiada sobre a outra. Que é o caso, por exemplo, desse bloquinho aqui. Então tá, os dois estão aqui. Aí, eu vou fazer, porque eu sou louca, eu vou fazer uma forcinha para empurrar este bloco. Mas a forcinha que eu vou fazer não vai ser suficiente. Então, aqui, ó. Eu vou fazer uma força para frente. Essa é a minha força F. Mas eu estou tentando produzir um movimento, mas eu já estou te contando que eu não consegui, ó. Peso para baixo. Normal para cima. Peso para baixo, normal para cima, significa que eu estou empurrando e ele não se moveu. Qual é a velocidade entre o bloco e a mesa? Nenhuma, porque ele não deslizou. Será por que ele não deslizou? Porque chegou lá e a bendita força de atrito vai atuar. E aqui é a força de atrito estático. Lembra que eu te falei que a força de atrito estático existe quando contrária ao movimento ou contrária contra a tendência do movimento. Então, ali eu fiz uma forcinha para frente, o atrito bancou. O atrito falou assim aqui, essa forcinha aí, ó, não me tira do lugar, não. Então, quantas vezes você não tentou empurrar, por exemplo, um armário, uma cômoda, um eletrodoméstico de uma massa muito grande e só com a sua força não deu? Tipo, empurrar um carro que você precisa de mais gente para te ajudar. Porque o atrito é muito maior. Você está enfrentando ali o atrito, tá? Agora, uma situação que eu sei que se eu te perguntasse, então, como a gente não está dentro de sala de aula, eu não estou numa aula de live, eu estou perguntando para mim, parede, que eu sei que daria problema pra gente, e quando você anda? Quando você anda, o atrito é estático ou é dinâmico? E aí, o que eu entendo da sua noção, né? O que geralmente acontece? Como para você andar é uma situação dinâmica, então o atrito que tem que atuar é dinâmico. E é aí que você erra. Porque nós temos que olhar para as superfícies. O seu pé não desliza no chão. Não há movimento relativo entre o seu pé. Então eu estou colorindo aqui, ó, mas eu vou apagar. Eu vou apagar porque eu não quero colorir com isso, então. Não há movimento relativo entre o seu pé e o chão. O seu pé nós conseguimos andar por causa do atrito. E qual o atrito? O estático. Porque se o seu pé deslizar sobre o chão, então há movimento relativo entre as duas superfícies. E aí, se há movimento relativo entre as duas superfícies, o atrito é o dinâmico. Então, o atrito estático é definido quando não há movimento relativo entre duas superfícies. Então, você tem que tirar um pouco do coração essa coisa, mas o corpo está mexendo, tá. Mas olha a superfície entre o corpo e as duas superfícies, né? Porque não basta eu conseguir ver o corpo mudar de posição, né? O que a gente define de... Por isso que eu chamo de velocidade relativa, tá? A velocidade relativa entre as duas superfícies, se for igual a zero, então o atrito que a gente está trabalhando é um atrito estático, tá bom? Então é o nosso caso aqui, ó. Se você pensar o que é andar, você pisa no chão, você coloca o pé, tira o pé. Coloca o pé, tira o pé. Você não coloca o pé e desliza, tipo Michael Jackson, tá? Então aqui, ó, o que a gente vai ter? O seu pé, olha que bom. O seu pé empurra o chão para trás e o chão empurra o seu pé para frente. Então quando eu viro e falo para vocês, eu falo assim, olha, por que a gente anda? Por causa da força de atrito, tá? Então, na hora que eu for desenhar a força de atrito no pé, eu tenho... Olha como é que esse atrito, os atritos em gerais, quando a gente trabalha, a gente tem que ter muito cuidado. O atrito, ele atua contra o movimento ou contra a tendência do movimento. Então tá, a tendência do seu movimento é empurrar o chão para trás. O movimento que você quer criar é empurrar o chão para trás. Só que o chão vai para trás? Não. Graças a Deus. Então, a sua força de atrito, ó, tá aqui. Por mais estranho que pareça. Ok. Agora, vamos conversar sobre a força. Qual é a força de atrito que atua quando um carro está em movimento? Eu vou desenhar agora meu carro em movimento, que eu só desenhei as rodas. A próxima situação que eu quero trabalhar com vocês, que é sempre muito problemática, é
um carro andando a velocidade constante, ou até, não tem nem, tipo assim, vamos pensar aí até aumentando a velocidade, não tem problema. O que a gente tem? Então, o que é o pneu girar, né? E aí a pergunta que eu faço dentro de sala de aula é: o pneu translada ou rotaciona? Aí geralmente uns voltam em translada, outros voltam em rotaciona, e depois no fim das contas eu vou definir o que faz. Então vamos lembrar o seguinte: o que é transladar, o que é rotacionar. Rotacionar é girar em torno do próprio eixo. Então eu vou colocar o seguinte, ó. Se a rotação está acontecendo dessa forma, eu vou definir o vetor velocidade nesses 4 pontos aqui, ó. Então, velocidade aqui. A velocidade, lembra, é sempre tangente à trajetória. Velocidade aqui. Velocidade aqui. Velocidade aqui. Então, isso significa girar em torno do próprio eixo. Então, a roda, quando o carro se desloca, ela rotaciona? Rotaciona. Tá. Agora, vamos ver o que é translação. Vou colocar aqui uma superfíciezinha, só para você entender o que eu quero falar. Transladar é o nome chique de arrastar. Quando um corpo translada, ele consegue deslocar o próprio eixo. Então, ele está deslocando esse eixo dele aqui, ó, para frente. Por exemplo, ele veio parar aqui, ó. Quando você translada, como é que ficam as velocidades? Então, vou de novo desenhar as velocidades naqueles 4 pontos que eu gosto, ó. Em cima, embaixo, do lado e do outro. Então, quando você arrastar, uma roda, você está tirando ela do lugar, então assim, todos os seus pontos estão sendo arrastados. Então é assim que a gente desenha as velocidades na translação. Aí eu volto à pergunta: a roda de um carro rotaciona ou translada? Os dois. Ela tanto rotaciona quanto translada. Ou seja, os seus pontos tanto giram em torno do próprio eixo, quanto arrastam o seu eixo para frente. Então, se uma roda faz esses dois movimentos simultaneamente, então eu vou desenhar a componente velocidade em todos esses pontos. Então, aqui, ó, no ponto de cima, eu vou pegar essa velocidade aqui da translação e essa velocidade aqui da rotação. Então, vai ficar assim, ó. Uma V para cá, mais uma V para cá. Ótimo. Agora, esse ponto aqui, ó. Eu vou colorir aqui só para você ver cada ponto. E aí eu vou trocando só para vocês não ficarem com dúvida. Eu vou pegar esse daqui e esse daqui. Então, tá. Por causa da translação, tem um V para frente. Por causa da rotação, tem um V para baixo. Então, tá aqui, ó. Agora, eu vou colocar no ponto oposto. No ponto oposto, eu tenho um V para frente por causa da translação, um V para cima por causa da rotação. Então, vai ficar V para frente por causa da translação, V para cima por causa da rotação. Ótimo. Então, tá aqui, ó. Por fim, agora eu vou pegar o ponto que tá aqui embaixo. O ponto que tá aqui embaixo, deixa eu pegar aqui, os softs são melhores. Aqui, isso. Vai ser esse daqui por causa da translação, esse daqui por causa da rotação. Então, vamos lá. Para frente, por causa da translação, para trás, por causa da rotação. E por incrível que pareça, no momento em que um carro está andando, a relação de velocidade entre a superfície do pneu e do chão é 0. Aqui, ó. Se simplifica uma velocidade com a outra. Portanto, qual é a velocidade relativa entre o pneu e o chão? 0. E se a velocidade relativa entre o pneu e o chão é 0, qual é o atrito que atua quando um carro anda? Atrito estático. Tá? Então, aqui, ó, é força de atrito estático. Então, o atrito estático é aquele que mais me preocupa, porque a gente tem que deslocar um pouco a ideia de que o movimento é o corpo, tipo assim, ter velocidade, e se aproximar da ideia da velocidade relativa entre as superfícies, tá? Então, um carro andando é atrito estático, mas olha que louco, um carro cantando o pneu é atrito dinâmico.
Porque aí eu consigo perceber claramente que há uma velocidade relativa entre as duas superfícies. Tranquilo? Então tá, vou falar um pouco mais sobre as forças de atrito num gráfico, tá? Ah, não, vou nada. Vou colocar módulo direção e sentido. Então, vamos lá. Já que a gente está no atrito estático, a gente começa a definir direção paralela ao encontro das superfícies, né? Então, paralela às superfícies. Sentido contrário à tendência de movimento, tá? Então, o corpo pode estar parado, mas ele pode estar se movendo. Então, ele é contrário à tendência de movimento ou ao movimento. Então, peraí. Deixa eu completar aqui. E como é que você calcula a força de atrito estática? Força de atrito estático também vai ser calculado através de normal, então sempre que entrar a superfície, a normal entra, vezes uma constante, tá? Que vai ser, que é esse μe aí, ó, que é o coeficiente de atrito estático. E aonde eu vou colocar ele? Aqui, ó. Coeficiente de atrito estático, ele também é tabelado. E aí você vai perceber uma coisa super bacana, que o coeficiente de atrito estático, ele tem valores maiores do que o coeficiente de atrito dinâmico, tá? Então, a maior possibilidade, o maior valor de atrito que você vai conseguir vai ser numa situação em que a relação entre as superfícies define um atrito estático, tá bom? E aí eu vou conversar um pouquinho, nossa última conversa é sobre essa relação do atrito estático e dinâmico e o módulo entre as duas, tá? Então, bora aqui conversar sobre como é que a gente vai estabelecer essa relação do atrito estático e do atrito dinâmico, tá? Para isso eu vou te contar uma historinha. Deixa eu numerar minha historinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, são 4 situações da minha historinha. A primeira situação é assim, eu vou lá com a minha mãozinha e faço uma força F para tentar mover o corpo para frente. O que acontece é que surge a força de atrito. Então, existe atrito entre as duas superfícies. E só essa forcinha não faz o meu corpo sair do lugar. Então, eu faço o F para frente, a atrito vai lá e fala, tudo bem, meu amor. Eu seguro essa situação e vai continuar parado. Aí eu insisto, eu quero tirar esse corpo do lugar. Então, eu aumento um pouco a força que a minha mão faz. Então, o atrito vira para mim e fala assim, ótimo, meu amor, mas isso daí, ó, eu também consigo fazer. Então, na primeira situação eu permaneço em equilíbrio, na segunda situação eu também permaneço em equilíbrio, porque a soma das forças que atuam no corpo vai dar zero. E se a soma das forças que atuam no corpo dá zero, então se ele está em repouso, ele continua em repouso. De acordo com a inércia, estamos corretos aí, seguindo a nossa vida. E aí eu faço 3F. Eu falei assim, não, beleza, 3F eu faço. O atrito vira para mim e fala assim, olha, minha filha, 3F eu também aguento, mas é só isso que eu aguento. Então, as superfícies, elas têm um limite em que o atrito estático consegue sustentar uma força feita sobre o corpo, né, para produzir um movimento relativo entre as superfícies. Então, esse atrito, então a gente está conversando, que você consiga perceber que na situação 1, na situação 2 e na situação 3, nós estamos conversando do atrito estático. Então, o que eu tenho para te contar é, existe a força de atrito estático é variável e existe a força de atrito estático máxima. No meu desenho, ela aconteceu aqui, ó. Então, eu vou deixar aqui. Força
quando eu faço isso, eu tô te contando o seguinte, é o máximo de força de atrito estático que a superfície consegue oferecer. Qualquer coisa acima disso já consegue produzir um movimento relativo entre as duas superfícies. Então eu virei e falei assim, olha, então eu vou fazer 3,1 de força para frente. Bom, a força de atrito só aguenta 3. Então ali, já que começou o movimento, vai existir uma força de atrito? Vai. Mas ela vai ser uma força de atrito dinâmico. O gráfico que eu vou te mostrar então, ele vai colocar no formato gráfico toda essa discussão que a gente teve. Então, como é que começa? Se você não fez força, vamos lá, não fez força, não tem como ter força de atrito. Então, se a força é 0, o atrito é 0, esse é o primeiro ponto do nosso gráfico. Assim que você começa a fazer força, ela atinge uma força F, então a gente tem uma força de atrito atrelada à sua força F. Se você dobra a sua força, você dobra a força de atrito. E aí você marca o seu pontinho. Se você triplica a sua força, triplica a sua força de atrito. Essa força de atrito é chamada de força de atrito estático máxima. Vou colocar aqui, ó, lindo. Força de atrito estático máxima. Olha que bonito que eu fiz. A partir desse momento, por que eu fiz? Então, eu fiz ainda intervalo aberto, ó. Você tá vendo que isso daqui é uma função de primeiro grau, uma diretamente proporcional. Porque nesse ponto vai existir um limiar onde deixa de ser estática e começa a ser força de atrito dinâmica. A força de atrito dinâmica, ela faz cair o valor da força atrito estático máxima. Então aqui, ó, a partir desse momento, é força de atrito dinâmico. Tranquilo? Então, a gente pode guardar que a força de atrito estático máxima é sempre maior. Nossa, fiz um acento. É sempre maior que a força de atrito dinâmico. E a última coisa que eu vou te lembrar é que força de atrito dinâmico também pode ser dita como força de atrito cinético, tá? Aparece menos, mas também funciona, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Beijo, até a próxima.